Beleza, depois desse monte de dicas práticas que eu passei para vocês sobre orientação a objeto, não foi nada de teoria, tá? Foi coisas extremamente práticas, só que na conversa ainda, no papo ainda, né? Mas não pense que foi teoria não, que eu não entrei nem no começo da teoria ainda, tá? Mas depois desse monte de dica, vamos botar um pouco a mão na massa, ok? Deixa eu me esconder aqui. Eu vou mostrar esse primeiro exemplo. Então, a gente vai ter uma introdução da programação orientada a objeto em Python, lembrando aquilo que a gente podia fazer isso em qualquer linguagem. Eu vou fazer em Python aqui só para a gente dar um start aqui, que é mais fácil. Eu já tenho o Python aqui no terminal, é mais tranquilo para a gente começar. Só por isso, tá? Então, eu vou abrir Python 3. Opa, agora sim, Python 3. Legal, estou com o terminal de Python aberto aí. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir uma classe. Então, eu começo com a palavra reservada class e dou um nome para minha classe. Vou chamar de foo, que foo é um nome qualquer. Mas a gente sempre começa uma convenção de começar o nome da classe com letra maiúscula, tá? E os nomes dos métodos com letra minúscula. É uma convenção, isso é prática praticamente qualquer linguagem. Pronto, aqui eu já estou começando a definir minha classe. Em Python, não é que eu sou obrigado, mas diz as boas práticas que eu devo colocar aqui object. Por quê? Porque toda classe que não herda nada de ninguém, ela deveria herdar a classe base, que é a classe object. Ou seja, isso é uma particularidade da linguagem Python. Por isso que eu digo para você, disse em outros vídeos, eu vou dizer sempre, que para você aprender programação orientada a objetos, você tem que ir em mais de uma linguagem, pelo menos. Porque em outras linguagens, como Java, por exemplo, PHP, você não vai ter essa coisa de object que é aí, tá? Isso é uma particularidade de Python, ok? Python implementou a orientação a objeto dessa forma. Beleza? Tá, então está definida a minha classe, ela está herdando ali da classe base, que é Object. Vou dar um Enter e 2 espacinhos aqui, tá? Normalmente é 4 espaços, como estou no terminal, eu vou utilizar só 2, só para não ter que ficar digitando muito. E aí eu vou definir uma função aqui. Então, def, normal, vou chamar meu método de list, list, e posso definir aqui embaixo que faz meu método. E mais uma vez, uma particularidade de Python. Todo método aqui da classe, ele deve ou pode receber como primeiro parâmetro a variável self, que representa o objeto em si. Mas Flávio, não estava desenhando aqui uma classe? Sim, você está definindo a classe, mas depois que você instanciar, essa variável self vai apontar para aquele objeto. Tá? Mais uma particularidade da linguagem Python, por isso que é interessante você aprender programação orientada a objeto em mais de uma linguagem. Eu vou repetir até cansar, até entrar isso na sua cabeça aí, beleza? Tá, vou dar mais um Enter, agora 2 espaço, 2, porque eu estou escrevendo dentro da função. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui que não havia sido criada, self.a, igual a 1, 2, 3, com valor arbitrário, quer dizer, vai ter sempre 1, 2, 3 aí. Vou dar mais um Enter e vou retornar já o valor dela. Então, return self.a. Pronto, defini minha classe. Essa é uma classe, tá? Então, fulano, essa é a classe, essa é fulano, beleza? Complemento um ao outro. Isso é uma classe, ele tem aí um nome, um método, que o método acessa uma propriedade, uma variável e retorna alguma coisa. É isso daí. Eu vou dar mais algum espaço aqui para a gente perder a classe de vista. E vou fazer o quê? Vou instanciar a minha classe. Então, como é que eu instancio a classe? Eu faço assim, crio um objeto qualquer, chamado f, uma variável qualquer, tá? Faço igual a, como é que chamava a nossa classe? Full, né? Pronto, aqui eu estou instanciando. Isso é instanciar, criar uma ocorrência da minha classe. Então, a f agora contém uma cópia da classe, tá? Todos os atributos, os métodos, está tudo contido em f agora. Eu posso mexer em f, poderia fazer isso também de outras formas. Por exemplo, poderia fazer f1 igual a full, f2 igual a full. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 instâncias, f, f1 e f2. São 3 objetos, objeto f, objeto f1 e f2. Se eu mexer no objeto f2, eu não interfiro no objeto f1, a não ser que eu queira, tem uma forma de fazer isso, mas a priori vamos pensar assim, que eu vou ter os objetos isolados. Eu posso destruir o objeto f e continuar com f1 e f2, eu posso criar mais objetos, tá? E isso é instanciar a classe, ok? Eu vou trabalhar com o objeto f, tá? Mas eu vou dar mais um enter aqui, tirar de cena. Então, eu vou fazer o seguinte, f, eu vou chamar o método a, porque a gente tinha criado isso lá, né? Ele vai dar um erro, porque eu ainda não criei. Ele vai falar, ó, full,
O objeto foo não tem o atributo a, perfeito, porque ele não tem mesmo. Eu chamei esse atributo sem ter criado ele antes. Eu poderia criar aqui ou chamar aquela função que ela cria, era foolish, né? Isso. Para chamar a função, eu uso parênteses, igual um método normal, tá? Vou executar a função list, que dentro do objeto f, e que esse objeto, por sua vez, é uma instância da classe foo. Entendeu? Vou repetir. Vou executar um método list do objeto f, que por sua vez é uma instância da classe foo. E ele já retorna ali o valor 1, 2, 3. E agora, nesse momento, já existe a variável a. Agora ele existe, porque o método criou ela de forma dinâmica, né, programaticamente, ok? Em tempo de execução, não é? É isso mesmo. Certo? Ok, esse é o método, esse é o objeto f. Se eu mexer no objeto f1, por exemplo, vou entrar aqui no objeto f1. Será que ele tem a propriedade a? Não tem, porque a gente não executou o f1. Você vê que eles estão isolados, certo? Então deixa eu fazer uma revisão aqui com você. Por isso que eu deixei ele separado aqui. Então vamos lá. Isso aqui é uma classe, tá? Essa aqui é a classe. A nossa classe chama-se foo e ela contém um único método chamado list. Esse método inicializa a variável a com valor arbitrário 1, 2, 3 e na sequência retorna o valor dessa variável. Aqui nós aprendemos a instanciar a classe. Então essa aqui é a classe, foi instanciado para a variável f, no caso f agora é um objeto. Um objeto é uma instância da classe foo. Fizemos isso com foo1 e foo2, e portanto temos 3 objetos distintos aqui e isolados. Okay? A gente sabia que a propriedade a não existia, fomos acessar elas e obtivemos um erro. Perfeito. Aí executamos o método que cria a variável, inicializa a variável a e já retorna o valor dela. E depois checamos acessando diretamente o valor da propriedade a. Ele retorna aqui 1, 2, 3, tá? Confirmando aquilo que o método faz. Aí para checar a gente testou outro objeto, o objeto f1, quer dizer, outra instância. Nesse ponto você vê que o objeto é sinônimo de instância. Tá? Às vezes, quando você fala assim, essa é a instância ou esse é o objeto, a gente está apontando para a mesma coisa. Então f1 é a instância de foo e f1 é o objeto que é a instância de foo. Tá? É isso. Então essa aqui foi uma introdução rápida e informal sobre programação orientada a objeto em Python, só para você ver que é uma classe, que é um objeto, que é uma instância, que é uma propriedade, que é um método. Você olha o seu objetivo agora, o seu exercício agora, pegar e fazer isso, seja em Python, seja em Ruby, seja em Java, em PHP, em JavaScript, na linguagem que for, não interessa. Tenta fazer isso, criar uma classe, criar um método, esse método vai criar aqui uma variável, retorna essa variável, depois instancia essa classe, acessa as propriedades, as variáveis, os membros ali do dado, executa a função, veja se ela transformou, se ela executou aquilo que ela foi feita para ser executada, e é isso, beleza? Ok. Se você tiver alguma dúvida, ponha no comentário do vídeo ou do post, e não esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no nosso canal, curtir o nosso canal DevFuria no Facebook, beleza? Por enquanto, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo.